Você já percebeu como, ao envelhecer, seu corpo parece reagir de forma diferente às infecções? A febre, esse mecanismo natural de defesa do organismo, pode se tornar mais preocupante e até perigosa depois dos 60 anos. Enquanto febres moderadas são parte da resposta imunológica normal do corpo, para idosos, até mesmo elevações leves da temperatura podem causar complicações significativas. Mas aqui está a boa notícia: a natureza nos oferece aliados poderosos no combate à febre, especialmente para quem já passou dos 60. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos que podem ajudar naturalmente a reduzir a febre e fortalecer o sistema imunológico dos idosos. Estes não são alimentos quaisquer, são verdadeiros remédios naturais, ricos em compostos anti-inflamatórios, antioxidantes e nutrientes que trabalham em harmonia com seu corpo para restaurar o equilíbrio e promover a saúde. Ao final desta leitura, você terá um arsenal simples, eficaz e natural para combater a febre sem depender exclusivamente de medicamentos. Porque a febre é diferente após os 60 anos. Antes de mergulharmos nos alimentos que podem ajudar a controlar a febre, é importante entender por que nosso corpo reage de maneira diferente às infecções conforme envelhecemos. Após os 60 anos, o sistema imunológico passa por mudanças naturais, um processo chamado de imunossenescência. Isso significa que a resposta do corpo às ameaças pode ser mais lenta, menos eficiente e, muitas vezes, exagerada. A febre, embora seja um mecanismo de defesa, pode se tornar mais arriscada nesta fase da vida por várias razões. O corpo idoso tem menor reserva fisiológica para lidar com o estresse da temperatura elevada. A desidratação, comum entre idosos, pode ser agravada pela febre. Condições crônicas persistentes podem ser exacerbadas por episódios de febre. Medicamentos comumente usados por idosos podem interagir negativamente com a febre ou com as substâncias usadas para tratá-la. Maria, 72 anos, relata sua experiência: sempre fui saudável, mas depois dos 70, até uma gripe leve me deixava com febre por dias. Era exaustivo e preocupante, até que meu médico me orientou sobre mudanças na alimentação que fizeram toda a diferença. Por isso, encontrar abordagens naturais para complementar o tratamento médico tradicional é tão importante. E é aí que entram nossos 5 alimentos especiais. Alimento número 1: gengibre, o anti-inflamatório natural. O gengibre é possivelmente uma das especiarias mais poderosas quando se trata de combater a febre naturalmente. Rica em gingeróis e sogaóis, substâncias de forte ação anti-inflamatória, esta raiz milenar tem sido utilizada na medicina tradicional por séculos, e não é por acaso. Como o gengibre ajuda a reduzir a febre, efeito anti-inflamatório potente, os compostos ativos do gengibre inibem a produção de prostaglandinas e citocinas inflamatórias, substâncias que sinalizam ao hipotálamo para elevar a temperatura corporal. Ação diaforética, indutora de suor. O gengibre promove a sudorese, um processo natural que ajuda a reduzir a temperatura corporal, eliminando toxinas e acelerando a recuperação. Estimula a circulação, melhora o fluxo sanguíneo, facilitando a distribuição de nutrientes e células de defesa pelo organismo. Alívio dos sintomas associados. Além de ajudar a baixar a febre, o gengibre alivia dores musculares, dor de garganta e náuseas frequentemente associadas a quadros febris. Para os idosos, o gengibre oferece um benefício adicional: sua capacidade de melhorar a digestão e absorção de outros nutrientes, algo particularmente importante após os 60 anos, quando esses processos naturalmente se tornam menos eficientes. Carlos, 68 anos, compartilha: quando comecei a ter febres frequentes devido a uma infecção crônica, minha filha sugeriu que eu tomasse chá de gengibre todos os dias. Em uma semana, notei a diferença. Não só as febres diminuíram, como me senti mais disposto. Como incorporar o gengibre à dieta? Chá de gengibre, a forma mais eficaz durante episódios de febre. Rale uma colher de sopa de gengibre fresco e ferva em 2 xícaras de água por 10 minutos. Adoce com mel se necessário. Gengibre em pó nas refeições. Adicione uma pitada às sopas, ensopados ou até mesmo em sucos de frutas.
Gengibre cristalizado, uma opção prática para consumir ao longo do dia, embora contenha açúcar e deva ser consumido com moderação, especialmente por diabéticos. Shots de gengibre: misture gengibre ralado com suco de limão e uma pitada de cúrcuma para um poderoso impulso anti-inflamatório. Estudos recentes da Universidade de Miami demonstraram que consumo regular de gengibre pode reduzir marcadores inflamatórios em até 30% em idosos, além de fortalecer a imunidade celular, crucial para combater infecções. Alimento número 2. Iogurte probiótico. O equilíbrio da microbiota intestinal pode parecer surpreendente, mas o estado da sua flora intestinal está diretamente ligado à sua capacidade de combater febres e infecções. Após os 60 anos, a composição da microbiota intestinal naturalmente se altera, muitas vezes com redução das bactérias benéficas. É aí que o iogurte probiótico entra como um aliado extraordinário. Como os probióticos ajudam a combater a febre, fortalecimento da barreira imunológica intestinal, aproximadamente 70% do seu sistema imunológico está localizado no intestino. Os probióticos reforçam esta linha de defesa. Produção de substâncias antimicrobianas. Certas cepas de probióticos produzem compostos que combatem diretamente patógenos causadores de febre. Modulação da resposta inflamatória. Os probióticos ajudam a regular as respostas inflamatórias, evitando picos excessivos de temperatura corporal. Melhora da absorção de nutrientes. Uma microbiota saudável aumenta a capacidade do corpo de absorver vitaminas e minerais essenciais para o sistema imunológico. Estudos realizados no Instituto Nacional de Saúde mostram que idosos que consomem probióticos regularmente apresentam episódios mais curtos de febre durante infecções e menor necessidade de antibióticos. Dona Teresa, 77 anos, conta sua experiência: depois que comecei a tomar iogurte probiótico diariamente há 2 anos, as febres que eu tinha com frequência devido a infecções urinárias recorrentes tornaram-se raras. Quando acontecem, são muito mais brandas. Como incorporar probióticos à dieta? Iogurte natural com culturas vivas. Procure no rótulo termos como contém culturas vivas ou probióticos ativos. Uma porção diária de 200 gramas já traz benefícios significativos. Kefir, uma opção ainda mais rica em probióticos que o iogurte tradicional, com maior diversidade de cepas benéficas. Kombucha, uma bebida fermentada que também oferece probióticos, embora deva ser consumida com moderação devido ao teor de açúcar. Suplementos probióticos, em casos específicos, sob orientação médica, podem ser uma opção para quem não tolera bem laticínios. É importante destacar que nem todos os iogurtes são iguais. Para benefícios reais na redução de febres, procure produtos com pelo menos 1 bilhão de UFC, unidades formadoras de colônias, por porção e que contenha preferencialmente as cepas Lactobacillus e Bifidobacterium, comprovadamente benéficas para idosos. Alimento número 3. Mel puro. O antibiótico natural ao mel não é apenas um adoçante natural, é um verdadeiro tesouro medicinal, particularmente valioso para pessoas acima de 60 anos que enfrentam episódios de febre. Usado há milênios como remédio, o mel contém mais de 200 substâncias biologicamente ativas que trabalham em conjunto para fortalecer o sistema imunológico e combater infecções. Como o mel ajuda a reduzir a febre, propriedades antibacterianas naturais, o mel contém peróxido de hidrogênio e defensinas 1, substâncias que combatem diretamente bactérias causadoras de infecções e febres. Alta concentração de antioxidantes. Estes compostos combatem radicais livres que podem exacerbar inflamações e febres. Efeito balsâmico em infecções respiratórias. O mel acalma a garganta irritada e reduz a tosse, sintomas frequentemente associados a febres. Capacidade de estimular a produção de citocinas anti-inflamatórias. Estudos da Universidade de Oxford demonstraram que o mel modula a resposta imune, favorecendo a produção de substâncias que reduzem a inflamação. O Dr. Paulo Mendes, geriatra, explica: o mel é particularmente benéfico para idosos com febres recorrentes de origem respiratória. Além de ajudar a reduzir a temperatura, ele melhora a qualidade do sono, essencial para a recuperação. Seu Pedro, 81 anos, compartilha: desde que comecei a tomar uma colher de mel com canela todas as manhãs,
As febres que eu tinha frequentemente durante o inverno praticamente desapareceram. Quando sinto que estou ficando doente, aumento para 3 colheres por dia. Como incorporar o mel à dieta? Mel puro direto na colher, 1 colher de chá de mel, 3 vezes ao dia. É uma dosagem terapêutica eficaz durante episódios de febre. Chá de mel com limão, combinação clássica e potente, especialmente para febres associadas a resfriados. Mel com canela, uma mistura sinérgica com poderosos efeitos anti-inflamatórios. Misture 1 colher de mel com 4 colheres de canela em pó. Mel com gengibre, para um efeito amplificado contra a febre, misture mel com um pouco de gengibre ralado. É crucial destacar que nem todo mel é criado igual. Para benefícios medicinais, procure mel puro, não pasteurizado e preferencialmente orgânico. O famoso mel de manuka da Nova Zelândia é particularmente poderoso devido ao seu alto teor de metilglioxal, MgO, mas bons méis locais também oferecem excelentes benefícios. Nota importante: apesar de seus benefícios, o mel deve ser consumido com moderação por diabéticos, devido ao seu conteúdo de açúcar. Consulte sempre seu médico para ajustar a quantidade adequada à sua condição. Alimento número 4, cúrcuma, o anti-inflamatório dourado. Quando falamos em combater febres naturalmente após os 60 anos, poucos alimentos rivalizam com o poder da cúrcuma. Esta especiaria dourada, ingrediente principal do curry, contém curcumina, um composto com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes tão potentes que é objeto de milhares de estudos científicos. Como a cúrcuma ajuda a reduzir a febre, inibição de vias inflamatórias, a curcumina bloqueia o NF-κB, uma molécula que ativa genes relacionados à inflamação e, consequentemente, à febre. Efeito antipirético direto. Estudos mostram que a curcumina atua no hipotálamo, centro regulador de temperatura no cérebro, de forma semelhante a alguns medicamentos antitérmicos, mas sem efeitos colaterais. Potencialização da resposta imunológica. A cúrcuma estimula a atividade de macrófagos e linfócitos, células essenciais para combater infecções subjacentes que causam febre. Proteção dos órgãos durante estados febris. A curcumina protege órgãos vitais do estresse oxidativo aumentado durante episódios de febre, especialmente importante para idosos. A doutora Marina Soares, imunologista especializada em geriatria, afirma: a cúrcuma é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que conhecemos. Para idosos, ela é particularmente valiosa porque combate inflamações crônicas de baixo grau que predispõem a febres recorrentes. Dona Cláudia, 75 anos, relata sua experiência: eu sofria com febres baixas persistentes após uma pneumonia grave. Meu médico sugeriu que eu adicionasse cúrcuma à minha alimentação diária. Em 3 semanas, minha temperatura normalizou completamente. Agora é parte da minha rotina. Como incorporar a cúrcuma à dieta? Golden Milk, leite dourado, a maneira mais tradicional e eficaz. Misture 1 colher de chá de cúrcuma em pó com xícara de leite vegetal, amêndoa, coco, ou animal. Adicione uma pitada de pimenta preta, que aumenta a absorção da curcumina em até 2000%, um pouco de gengibre e mel a gosto. Aqueça sem ferver. Cúrcuma em cápsulas, para dosagens terapêuticas mais precisas. Suplementos de curcumina, sempre sob orientação médica, podem ser úteis durante episódios febris. Tempero para alimentos. Adicione cúrcuma em pó a sopas, ensopados, ovos mexidos e até mesmo em smoothies. Pasta de cúrcuma fresca. Rale raiz de cúrcuma fresca e misture com mel e limão para um remédio natural potente. Um estudo publicado no jornal of Clinical Immunology mostrou que idosos que consumiam cúrcuma regularmente apresentavam níveis significativamente mais baixos de marcadores inflamatórios e menor incidência de febres associadas a infecções respiratórias comuns. Dica importante: sempre combine cúrcuma com uma pitada de pimenta preta e alguma gordura saudável, azeite, leite de coco, para maximizar a absorção da curcumina, que sozinha tem baixa biodisponibilidade. Alimento número 5, água de coco, o hidratante terapêutico. Quando falamos de combater febres em pessoas acima de 60 anos, não podemos ignorar um dos aspectos mais críticos: a hidratação.
E nenhuma bebida faz isso com tanto poder terapêutico quanto a água de coco natural. Frequentemente subestimada como simples bebida refrescante, a água de coco é, na verdade, um complexo coquetel de eletrólitos, antioxidantes e compostos bioativos perfeitamente equilibrados pela natureza. Como a água de coco ajuda a combater a febre, reposição de eletrólitos perdidos, durante episódios de febre, o corpo perde potássio, sódio e magnésio através do suor. A água de coco repõe esses minerais em uma composição semelhante à do plasma sanguíneo. Efeito anti-inflamatório natural. Contém citocininas e outros compostos que ajudam a moderar a resposta inflamatória exagerada que frequentemente leva à febre persistente. Suporte à função renal. Os rins dos idosos já trabalham com capacidade reduzida. A água de coco facilita a filtração e a eliminação de toxinas que podem prolongar estados febris. Efeito alcalinizante. Ajuda a equilibrar o pH corporal, frequentemente alterado durante processos infecciosos e febris. O Dr. Ricardo Nogueira, nefrologista especializado em saúde do idoso, explica: a desidratação é um dos maiores riscos durante episódios de febre em idosos. A água de coco não apenas hidrata, mas fornece o equilíbrio perfeito de eletrólitos que o corpo precisa para combater a infecção subjacente. Dona Irene, 83 anos, compartilha: meus netos insistiram para que eu bebesse água de coco durante uma febre forte que tive no ano passado. Achei que era bobagem, mas em poucas horas comecei a me sentir melhor. Agora, sempre tenho em casa para esses momentos. Como incorporar a água de coco à dieta? Água de coco pura. Durante episódios de febre, 500 ml a 1 litro distribuídos ao longo do dia oferece ótimos resultados. Smoothies com água de coco. Misturar com frutas ricas em vitamina C como abacaxi ou acerola potencializa o efeito antifebril. Chá gelado preparado com água de coco, uma excelente alternativa para variar o sabor, mantendo os benefícios. Cubos de gelo de água de coco, úteis para chupar durante febres altas, proporcionando hidratação e refresco simultaneamente. Estudos realizados na Universidade Federal do Rio de Janeiro demonstraram que pacientes idosos hospitalizados com infecções que receberam água de coco como parte do protocolo de hidratação apresentaram normalização mais rápida da temperatura corporal em comparação com aqueles que receberam apenas água ou soluções convencionais. Dica importante: sempre opte por água de coco natural, sem adição de açúcares ou conservantes. A versão em caixinha, embora conveniente, geralmente passa por processos que diminuem seus benefícios terapêuticos. Como criar uma estratégia anti-febre personalizada agora que conhecemos os 5 alimentos poderosos para combater a febre após os 60 anos, é hora de entender como combiná-los de forma eficaz em uma estratégia personalizada. Cada organismo é único, e a abordagem deve ser adaptada às necessidades individuais. Protocolo básico antifebre para idosos: manhã. 1 xícara de chá de gengibre com mel puro, 1 porção de iogurte probiótico, 200 gramas, com uma pitada de cúrcuma meio da manhã. 250 ml de água de coco natural almoço. Refeição balanceada incluindo algum dos 5 alimentos mencionados, 1 copo de água com fatias de gengibre tarde. Golden Milk, leite dourado, com cúrcuma e mel, pequenos pedaços de gengibre cristalizado para mastigar noite. 250 ml de água de coco ou kefir, 1 colher de mel puro antes de dormir, para febres associadas a infecções respiratórias. O Dr. Antônio Ribeiro, geriatra com 40 anos de experiência, recomenda: a consistência é a chave. Não espere estar com febre para começar a consumir estes alimentos. Incorporá-los à dieta regularmente fortalece o sistema imunológico e pode prevenir episódios febris em primeiro lugar. Adaptações para condições específicas. Para diabéticos: reduza a quantidade de mel e substitua por pequenas quantidades de stevia foque mais no gengibre, cúrcuma e água de coco sem adição de açúcar para pessoas com problemas renais. Consulte seu médico sobre a quantidade ideal de água de coco, pois seu teor de potássio pode ser contraindicado em alguns casos, de preferência ao gengibre e iogurtes com baixo teor de fósforo para quem toma anticoagulantes. Consulte seu médico sobre o consumo de cúrcuma, que tem propriedades anticoagulantes naturais. Aumente o consumo dos outros alimentos da lista além dos alimentos.
Práticas complementares. Os 5 alimentos que discutimos são poderosos aliados no combate à febre, mas sua eficácia pode ser potencializada quando combinados com outras práticas saudáveis. Hidratação adequada. Além da água de coco, assegure-se de beber água suficiente ao longo do dia. Para idosos, a sensação de sede é reduzida, tornando a hidratação consciente essencial. Descanso adequado. O corpo combate infecções mais eficientemente durante o sono. Priorize 7 e 8 horas de sono de qualidade. Redução do estresse. Altos níveis de cortisol podem comprometer o sistema imunológico. Técnicas simples de meditação, respiração profunda ou ouvir música relaxante podem fazer diferença. Monitoramento da temperatura. Mesmo com abordagens naturais, é crucial monitorar a febre, especialmente em idosos. Temperaturas acima de 38,5 graus Celsius merecem atenção médica. Ambiente adequado. Mantenha o ambiente fresco, mas sem correntes de ar, e use roupas leves durante episódios de febre. Quando buscar ajuda médica. Embora os alimentos que discutimos possam ser extremamente eficazes, é fundamental saber quando eles não são suficientes. Procure ajuda médica imediatamente se a febre ultrapassar 38,5 graus Celsius. Persistentemente a febre estiver acompanhada de confusão mental, tontura severa ou dificuldade respiratória. A febre durar mais de 3 dias, mesmo com medidas caseiras. Houver dor severa associada à febre. Existirem condições médicas persistentes como diabetes, problemas cardíacos ou pulmonares. Conclusão: o poder da natureza na palma da mão. Depois dos 60 anos, gerenciar a saúde exige atenção especial e uma abordagem integrada. Os 5 alimentos que apresentamos: gengibre, iogurte probiótico, mel puro, cúrcuma e água de coco, representam um arsenal natural poderoso contra a febre, oferecendo não apenas alívio dos sintomas, mas também fortalecimento do sistema imunológico como um todo. Como bem resume a doutora Cristina Almeida, médica integrativa, o que mais me impressiona nestes alimentos é que, ao contrário de muitos medicamentos, eles não apenas tratam o sintoma, a febre, mas também ajudam o corpo a combater a causa subjacente e a fortalecer-se para prevenir futuros episódios. Lembre-se, a febre não precisa ser apenas suportada ou imediatamente suprimida com medicamentos. Com os recursos certos, muitos dos quais provavelmente já estão em sua cozinha, você pode apoiar seu corpo a encontrar o equilíbrio naturalmente. Então, da próxima vez que sentir os primeiros sinais de uma possível febre, antes de recorrer automaticamente à farmácia, considere abrir a porta da geladeira ou do armário de especiarias. A natureza, em sua infinita sabedoria, já providenciou muito do que precisamos para nos mantermos saudáveis, mesmo depois dos 60. Que tal começar hoje mesmo? Talvez com uma xícara aconchegante de chá de gengibre com mel, enquanto planeja como incorporar estes 5 superalimentos à sua rotina diária. Sua saúde agradecerá.